Paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos os nossos irmãos. O Senhor, perdão, meu querido, nos presenteou, por mais uma manhã na sua gloriosa presença, por mais um privilégio, que nós temos de estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor. Todas as vezes que nós temos essa oportunidade, é um privilégio que Deus está dando a nossas vidas, E nós precisamos ser gratos a Deus por isso, amém? Amados, nós vamos dar continuidade ao ensino que nós começamos a semana passada, que é falando sobre quatro coisas que ninguém poderá fazer por você, Existem situações em nossa vida que ninguém pode fazer, Nós somos limitados. Eu, diante da sua vida, eu vou até um ponto, eu não posso ir mais adiante. Até porque não se resume o seu futuro melhor, o seu amanhã, ele não está limitado à minha pessoa, mas está limitado a você. Então eu tenho um limite para poder alcançar e fazer algo por sua vida, mas aquele a quem nós apresentamos neste lugar, aquele a quem nós apresentamos nessa manhã, para ele não tem limites, e é ele que nós apresentamos, e é diante dele que nós estamos, e é a ele que nós buscamos neste lugar, para que verdadeiramente o nosso amanhã seja diferente. Para que verdadeiramente o nosso amanhã seja um amanhã maravilhoso, ou aquilo que nós desejamos, ou aquilo que nós projetamos para as nossas vidas, Vale a pena ressaltar que o principal objetivo de Deus nos trazer para este lugar, é porque outrora a nossa vida lá fora era uma vida perdida, E se Jesus voltasse e nós estivéssemos na vida que nós vivíamos, com certeza, segundo o que a palavra de Deus nos orienta, nós iríamos para o inferno. Então, o principal objetivo, por que Deus nos trouxe para esse lugar? Porque Deus quer dar uma família abençoada para você? Até quer, Quer te fazer uma pessoa próspera consigo mesmo, diante da sociedade, financeiramente, até Deus quer, mas o principal objetivo do Senhor é salvar a sua alma, É que se Ele voltar hoje, agora, você possa estar na eternidade com Ele. Eu entendo que existem pessoas que Deus vai permitir ela viver uma situação que talvez ela não queira, ou que não está nos projetos dela, mas aquela situação vai salvá-la. E Deus vai permitir ela viver para que ela venha a ser salva. Se for para Deus permitir você, vou usar um exemplo aqui, tá? Mas se for para Deus permitir você ficar a vida inteira numa casa de recuperação, e você ficar a vida inteira na casa de recuperação e ser salvo, Ele vai te deixar e fazer com que você viva a vida inteira na casa de recuperação para ser salvo. Porque a sua alma é mais importante do que uma casa, do que um lar, do que uma família. E eu entendo isso, porque quando Jesus voltar, vai ter pessoas assim como vocês estão aqui hoje. Vai ter pessoas passando pelo processo de casa de recuperação, vai ter pessoas que vão estar na casa de recuperação e projetando, quando sair, ser um pregador do Evangelho, construir a sua família, honrar os seus pais, honrar a sua casa, ser um pai para os seus filhos, vai estar fazendo esses projetos. Mas o principal objetivo, Tito ele diz isso, na carta que o apóstolo Paulo diz a Tito, ele fala que a nossa maior esperança tem que ser na vinda de Jesus. Eu tenho esperança de eu ser um pai melhor, de eu ser um pastor melhor, de eu ser um filho melhor, de eu ser um amigo melhor, e oro por isso. Que eu venha melhorar, Senhor, como pastor, que eu venha melhorar como esposo, que eu venha melhorar como pai. Mas essa não pode ser a minha maior esperança. A oração principal que não pode faltar quando eu dobro os meus joelhos, Senhor, prepara-me para a tua volta. Que eu venha estar preparado para ouvir
o soar da tua trombeta e poder subir com o Senhor até os mais altos ares. Porque nós estamos aqui, irmão, e aqui é lugar de fazer projeto. Mas às vezes os projetos se tornam tão grandes e nos causam uma ansiedade, nos causam um anseio, né, que às vezes nós esquecemos do principal objetivo para o qual Deus nos trouxe para esse lugar. E o principal objetivo é para salvar a sua alma, te livrar do inferno, te livrar da condenação eterna. Esse é o principal objetivo, né? Então nós precisamos entender que Jesus pode voltar e eu não ter concluído a minha recuperação, né? Não ter concluído o tempo da casa. Jesus pode voltar e eu não ver mais a minha esposa, não ver mais os meus filhos, porque é aquilo que eu anseio, mas eu estarei com Cristo na glória. Esse é o meu maior objetivo, esse é o meu maior anseio. Precisamos disso, irmão. Precisamos entender essa verdade, porque aqui nós viemos, os pastores, os irmãos que sempre vêm trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra para que você venha não desistir, uma palavra sobre como será o seu amanhã. Mas isso tudo é bom, mas não podemos descartar o principal, é salvar a sua alma. Nós precisamos ser pessoas salvas, né? Que não adianta, como nós entendemos e vemos, pessoas que têm tudo aquilo que nós queremos, mas não são salvos, né? Não são salvos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Noé, ele não era bem sucedido, a Bíblia não mostra isso, mas era um homem temente e obediente a Deus, e foi um homem que conseguiu salvar a sua família, entendeu? Por outro lado, um homem que a Bíblia trata como segundo o coração de Deus, que o próprio Deus diz isso, Davi, né? Foi um homem que era um segundo o coração de Deus, porque sabia reconhecer os seus erros e suas falhas, mas foi um homem que falhou como pai, porque teve filhos dele que foi condenado e estão condenados ao inferno. Então nós precisamos entender que o primeiro é a nossa salvação. Eu me preocupo muito com os meus filhos em relação a isso. E sempre falo para eles, o melhor que eu tenho para oferecer para vocês é Jesus Cristo. Eu quero um dia pagar uma faculdade do meu filho, quero, mas isso não é o melhor que eu tenho para dar para eles. O melhor que eu tenho para dar para vocês é Jesus Cristo. Eu sempre, quando eu vou dar um presente para alguém, eu dou uma Bíblia para a pessoa. Por quê? É o melhor presente que a pessoa pode ter. Você dando a Bíblia, a pessoa está dizendo, eu quero que vou encontrar com você na eternidade. Esse é o maior plano da redenção. Jesus morreu na cruz do Calvário para me levar à eternidade. Porque enquanto nós vivemos num país laico, um país onde nós temos a liberdade até então de expressar a nossa fé em Cristo, existem outras pessoas, amados irmãos, que não sonham como você sonha em construir família, que não projeta como você projeta construir família, pessoas que não têm onde morar, pessoas que moram em barraquinhos de madeira em outras nações, até mesmo na nossa nação, não comem o que nós comemos aqui, às vezes na terra nós reclamamos, mas são pessoas fiéis e tementes a Deus, que quando Jesus voltar vai estar com Cristo na eternidade. Pessoa onde o evangelho não pode chegar, mas que por um caminho que o Senhor preparou, chegou até ela, e que não tem um exemplar bíblico como nós temos, não pode expressar a fé como nós podemos, pessoas que adoram a Deus no seu íntimo, no seu particular, para não perder, a não destruir o seu lar, porque, por exemplo, existem nações como na Coreia do Norte, a China, que se pegar você com um exemplar bíblico, declarando você declarando a sua fé em Cristo, pelo menos na China, você e sua família vai preso. Na Coreia, os seus filhos são condenados à morte ou prisão perpétua. Eu vi esses dias nas redes sociais. Na Coreia do Norte, uma criança de 6 meses de idade foi condenada à prisão perpétua porque os pais foram pegos com um exemplar bíblico. Uma criança que não responde por si, mas por causa dos pais, foi condenada à prisão perpétua. Ou seja, já cresce e cria uma racionalidade. Quando se formar um jovem, um adulto, um homem, vai estar lá por quê? Porque os seus pais não negaram a Cristo.
Então a realidade da vida no mundo é outra. Às vezes nós fazemos projetos pela realidade que está à nossa volta, irmão. Pelo meio político, pela potência do país, pelo que acontece, mas a realidade principal é ser salvo. Ser salvo. Essa é a realidade do cristianismo. Amém, meus queridos? E é trazendo essa responsabilidade para nós que eu tenho como objetivo trazer esse ensino para vocês. É um ensino que nos compromete, que nos conduz a assumir as nossas responsabilidades. Falar sobre coisas que ninguém pode fazer por você, eu não posso salvar a sua vida. Jesus morreu na cruz do Calvário para você ser salvo. Jesus nos salvou e a salvação é de graça. Mas nós precisamos assumir a responsabilidade da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo ele diz: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo me. Ou seja, eu sacrifiquei a minha vida, eu renunciei a mim mesmo, eu me crucifiquei com Cristo para fazer a vontade do Eterno. Por quê? Porque eu quero estar na eternidade. O nosso gozo, o nosso desfrutar está na eternidade, irmão. A Bíblia nos diz na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem. Quando fala subiu ao coração, ou seja, jamais passou pela compreensão humana, ninguém nunca pensou sobre isso. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Falando de eternidade. Eu vi esses dias um pastor Josué Brandão, que eu gosto muito de acompanhar ele. Ele disse algo que me chamou a atenção sobre um livro que ele leu, de um certo pregador muito famoso, eu não recordo o nome agora, mas ele diz assim, menos de 1 milésimo de segundo na eternidade com Cristo vai ser o suficiente para nós não nos apegarmos e nos esquecer de todas as coisas aqui da terra e querer viver a eternidade. Menos de 1 milésimo que você tiver na eternidade com Cristo vai ser o suficiente de alegria e de gozo para você não querer voltar mais para trás. Mas ao mesmo tempo, menos de 1 milésimo de segundo será o suficiente para aqueles que rejeitaram a Cristo de se arrependerem e de se torturarem psicologicamente por rejeitarem a Cristo e viver momentos de gozo no mundo, bailes, festas, curtir, orgias, saciar o seu corpo, menos de 1 milésimo de segundo, será o suficiente para eles terem se arrependido desse momento. Então o momento que nós temos é hoje, e a mensagem para nossas vidas é comprometimento. Entenda uma coisa, meus amados irmãos, a Bíblia, ela veio para nos confrontar. Somos confrontados pela palavra. Ninguém vem nesse altar aqui como o irmão que estava aqui nos antecedendo. Eu cheguei, eu vi ele trazendo uma palavra de comprometer, de exortar, despertar. Ninguém vem aqui com a intenção de dar direto em ninguém. Ninguém vem aqui com a intenção de jogar na cara de alguém, não. A mensagem ela vai te confrontar. E quem confronta é o Espírito Santo, não é o instrumento que está sendo usado. Por mais que talvez alguns queiram usar isso para dar indireta, mas receba como uma mensagem de Cristo para despertar, por mais que a intenção do mensageiro é negativa, mas a intenção do Espírito é te despertar. A intenção do Espírito é te levantar. A intenção do Espírito é te preparar para a vinda do nosso Mestre. Amém, meus amados? E na semana passada, nós iniciamos falando sobre humilhar-nos. Quando o apóstolo Paulo, quando o segundo livro das Crônicas, acreditamos que quem escreveu foi Samuel. Na verdade, as crônicas são fatos e acontecidos dos reis, são escritos por vários escritores, na verdade. E quando nós vemos no segundo livro das Crônicas, abra aí, meus amados irmãos,
capítulo 7, nós observamos que o contexto em si está trazendo uma resposta de Deus para Salomão. Só recapitulando, Salomão ele está diante da inauguração do templo e num momento ali ele intercede pelo povo. Intercede pelo povo que ele entende que um dia iria decepcionar Deus. Ele intercede por um povo que ele entende que decepcionando Deus, esse povo iria sofrer as consequências, sendo saqueado, sendo levado por terra estranha, sofrendo com enfermidades. E Salomão, entendendo que esse povo falho, que assim como nós, se um dia se arrependesse e voltasse às orações, voltada para aquele templo, que o Senhor poderia os perdoar, que o Senhor poderia os trazer de volta. E Deus responde a Salomão. Vamos ler os versículos do 11 ao 16, só para nós adentrarmos ao assunto. Alguém lê para nós o versículo 11, por gentileza? Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão tentou fazer da casa do Senhor e da sua casa, prosperadamente foi. O outro irmão, o 12. O Senhor apareceu depois a Salomão e disse: porque agora eu vou ir para o lugar, para a casa do sacrifício. 13. Eu já tivemos de volta. Não caia culpa, ou se eu der ordem ao cristão, o desafiador vai se acabar com toda a questão de ou se eu fizer a doença que tem, então você, com a fé, 14. Quinze. 16. porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os teus olhos e meu coração todos os dias. Amém, glória a Deus. O versículo-chave que nós estamos estudando é o versículo de número 14, né? Onde nós trazemos 4 coisas que ninguém poderá fazer por você. O versículo 14 é uma resposta de Deus a Salomão, que ele diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós iniciamos a semana passada falando sobre a primeira coisa que ninguém poderá fazer por você, que é se humilhar. Eu não consigo me humilhar por você. Se humilhar é reconhecer a sua limitação, quebrar o orgulho do homem, o orgulho humano, que achamos que nós somos o dono da razão, ou que nos conduz a viver uma vida que distancia do Senhor. E é possível, amados irmãos, ter pessoas aqui que o que não conduziu ele a viver a vida que viveu, perdida nas drogas, perdido na bebida e tantas outras coisas, foi o orgulho. E talvez um processo de libertação, porque eu costumo, quando eu estava na casa de recuperação na Crevisop, sendo monitor, teve um tempo que eu recebia as pessoas que chegavam e eu sempre aconselhava eles do seguinte, ó, passar daqui uma semana, 2 semanas, 1 mês, você não vai sentir vontade de usar mais droga, você não vai sentir vontade de beber. Então, para que o processo você tem que ficar 1 ano na casa de recuperação, porque lá era 1 ano? Por que você tem que ficar 1 ano? E eu dizia para eles, porque você não veio aqui para se libertar da droga, você veio aqui para se libertar do que te levou você a usar droga. É isso que precisa entrar na sua mente. Porque se nós não nos libertarmos ou não tratarmos aquilo que está dentro de nós, que nos levou
a usar droga ou a beber, nós vamos voltar, sair para a rua. E aquele mau caráter, aquela coisa que nós não deixamos ser tratado neste lugar, ou se nós não percebemos que precisava ser tratado, não tratar, vai nos levar à podridão novamente. Então o seu problema principal não está no vício. O seu problema principal está no seu caráter. É por isso que eu sempre oriento, faça uma retrospectiva da sua vida antes de você usar droga, antes de você beber, como você era, como você vivia, e vem caminhando aos poucos, e você vai entender, e vai olhar, e vai observar o que te levou a usar droga, o que te levou a beber. E ali o Espírito Santo de Deus vai te revelar a área na sua vida que precisa ser tratado para você não voltar à podridão e à lama. E talvez pode ser o orgulho. Pode ser por causa talvez do erro da criação dos seus pais, porque é passivo dos pais errar na criação. Porque aqui está 99,9% de pessoas que nunca soube ouvir não de ninguém. Nós não aceitávamos não de ninguém. Nós não aceitávamos a opinião de ninguém. Nós éramos assim. Nós não queríamos esperar, nós queríamos as coisas no tempo rápido. E tudo isso nos levou a usar droga. Nós éramos pessoas indisciplinadas. Não tinha hora para dormir, não tinha hora para comer. E aqui Deus, através da orientação dos pastores, está te ensinando a ter uma vida disciplinada. Então não reclama do horário de acordar, não reclama do horário de comer, não reclama do horário de tomar banho, não reclama do horário de brilho, porque tudo isso faz parte de um processo que está te moldando aqui dentro. Abraça isso, porque isso está te tornando uma pessoa disciplinada, organizada, porque Deus não habita no meio de desorganização. Se você querer continuar vivendo uma vida desorganizada, dormir a hora que quer, levantar a hora que quer, comer a hora que quer, tomar banho a hora que quer, esquece Deus da sua vida, porque isso é desorganização. E esse processo é importante para nós, irmãos. E isso são coisas que ninguém vai poder fazer por você. Você precisa se organizar aqui dentro. O que vai te levar, não vai permitir você mais voltar às drogas, não vai permitir você mais voltar à bebida, é você entender que Jesus morreu por você, trazer Ele para a sua vida e se deixar Ele tratar no seu caráter. E que é um detalhe, dói. Porque foram aí para alguns irmãos 30 anos, 40 anos, 20 anos, 15 anos, com a mesma postura, com a mesma vida, com o mesmo caráter, com as mesmas falhas, com os mesmos erros. E chegar aqui não é da noite para o dia. É por isso que existe um processo de tempo. Para alguns, como eu, demorou 3 anos e meio para ser tratado, irmão. O Rubão está indo 20 anos. Brincadeira, Rubão. Mas irmão, para alguns levam mais tempos. Quanto tempo aqui é? 7 meses? Para alguns 7 meses é pouco. Então nós precisamos entender esse princípio de libertação. O que nos liberta? É só saber de Jesus? Não, é conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. E sabe qual é a verdade? É a verdade de quem é você. Quem sou eu? Você se conhece? A Bíblia nos mostra que o coração do homem é enganoso e as suas intenções são mal. E quanta perversidade há dentro do homem. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, conhecermos de verdade quem sou eu. E às vezes nós usamos máscara, nos colocamos como pessoas com complexo de inferioridade. Pequenininho, não, você é mau, irmão, eu sou mau. Se Deus nos desse um atributo de olhar, cada um aqui dentro, saber o que está pensando, saber o que se passa na sua cabeça, saber quais são as intenções, irmão, nós fugiríamos um do outro. Porque só há perversidade dentro de nós. A luz que está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. E se não há o Espírito Santo de Deus, irmão,
só vai haver escuridão dentro de você. Então trate isso, e o Espírito vai te conduzir a tratar isso. São áreas que precisam ser tratadas. Eu me lembro como eu disse, quando eu passei na Crevisópolis, já disse outras vezes aqui, eu era uma pessoa muito explosiva, colérica, brigava muito fácil. E eu orava, eu lembro que eu já tinha a oportunidade de dar uma saudação na igreja, de pregar, e estava ali já há um tempo na casa, mas eu brigava muito fácil. E um dia eu falei, eu lembro que um dia eu preguei sobre o amor de Deus, acabei de pregar sobre o amor de Deus, fui para o refeitório com os irmãos, chegou um irmão, me pirraçou, já queria dar soco na cara dele, eu só escutei um outro dizer, acabou de pregar sobre o amor, está querendo bater nos outros. Eu falei, poxa, misericórdia, é verdade. E comecei a orar, Senhor, tira isso, olha a minha oração, Deus, tira isso dentro de mim, tira essa ira, tira esse nada em mim, orando desse jeito. Aí sabe o que aconteceu? Passou o tempo, dia dos pais, o primeiro domingo de agosto, lá na Crevisópolis, eu naquela luta, longe dos meus filhos, longe do meu pai, o bom era o líder lá. Aí o que aconteceu? O Saulo, lembra do Saulo baixinho? O Saulo dormia no quarto, era o beiro do quarto, ele chegou, levantou e abriu a janela. E saiu. Era domingo dominical, mas não tinha por causa do dia dos pais. Aí eu levantei e fechei. Ele voltou, viu a janela fechada, abriu de novo. Falei, irmão, deixa a janela fechada, tá frio. Né? Você já levantou, eu vou ficar aqui deitado, quero ficar tranquilo aqui, não estou muito bem. Não, vai ficar aberto. Falei, irmão, aí você está de brincadeira. Aí ele saiu de novo, estou nervoso, fui lá e fechei de novo. Não queria briga, queria só ficar tranquilo, estava cabeça cheia. Aí ele voltou e abriu e falou, irmão, aí você está de brincadeira, você quer caçar rolo comigo. É porque você pensa que... E detalhe, naquela semana eu tinha brigado 3 vezes com 3 pessoas diferentes. O Bairro Lito sofria comigo 3 vezes com 3 pessoas diferentes. E eu estava orando para Deus tirar isso dentro de mim. E o Saulo era o mais baixinho da casa. Aí eu desci da cama, falei, rapaz, por que pensa que eu sou esses caras aí? Aqui você acha, rapaz? Eu falei, rapaz, eu fechei a mão, irmão. Eu vou dar um soco bem dado na cara dele. Mas na hora que eu pensei em dar um soco na cara dele, o Espírito Santo de Deus veio, você não quer mudar? Essa é a hora. Sou eu que estou permitindo, eu estou te ensinando a você dominar essa área na sua vida. E ele vem cá, eu peguei, virei as costas andando, e ele veio atrás. Vem cá, você pensa que eu sou esse cara aqui? Não. E aí você sabe que vira um tripé, né? A casa inteira. E aquele mulher atrás diz, segura, sou eu que estou trabalhando. E eu saí andando, ele vindo atrás. Vem cá. E eu saí. Aquele dia eu entendi. Deus não tira de dentro de nós. Ele nos ensina a ter o controle. Deus vai te ensinar você a ter o domínio sobre essas áreas. Mas entenda, Ele vai te preparar e vai colocar a situação diante de você, para você aprender a dominar esses impulsos desenfreados que nós temos. Nós não temos limite, irmão. Nós não temos limite. É pegar 10 mil reais e usar droga até morrer. Era isso que nós fazíamos. Nós não temos limite. E Deus está querendo nos ensinar a ter o domínio. Para isso, precisamos ter atitudes que ninguém pode ter por nós. E a primeira é, reconheça quem você é. Se humilha. Se humilha perante Deus. Olha pela Bíblia o que a Bíblia diz a respeito de você. Nós somos pó, somos barro. Temos maldade dentro de nós. Nós estamos aqui orando, aqui buscando a Deus. E 5 minutos depois, se alguém pisar no nosso pé, nós já pensamos em matar o cara. É isso que existe dentro de nós. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então nós precisamos tratar isso, irmão. Nós precisamos tratar isso. E a segunda coisa é, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, segundo, orar. Ô pastor, mas aí todo mundo pode orar pelos outros, mas não esse tipo de oração aqui que nós vamos ver. Porque aqui Deus está colocando em comprometimento cada um no individual. A segunda atitude que você precisa ter, que no contexto mostra que ninguém poderá fazer por você, é orar. Muitos dizem, minha mãe é uma mulher de oração, estou guardado, né? Meu pai orou por mim muito tempo. Ah, minha mãe ora sempre por mim, pastor. Não precisa orar, não, estou guardado. A oração dela é o suporte que te trouxe até aqui. A oração da sua esposa, dos seus pais,
é o suporte que te trouxe até aqui, mas a sua oração é o motor que te levará adiante. Um suporte te trouxe até aqui. Você lembra que eu disse na semana passada que as pessoas oram por nós e Deus vai preparar um caminho para se revelar a nós. Foi o que a oração da pessoa fez por você. Chegou até aqui agora, o que vai te levar adiante é um motor, e esse motor depende de você para ele dar funcionamento. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Quem achar, lê para nós. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Isso. Olha aí. Observa que nem a santidade de Daniel, de Noé, de Jó, homens respeitados que a Bíblia demonstra, poderia salvar outras pessoas. Está falando assim, ainda que no meio desse povo estivesse Noé, estivesse Daniel, estivesse Jó, pela sua justiça, né? Nem eles poderiam livrar, eles poderiam salvar somente a sua alma, e não poderiam salvar os outros. Então observe que Deus nos coloca um comprometimento. As pessoas que intercedem por nós é um suporte para a nossa vida. Você já ouviu falar, estamos debaixo de uma cobertura de oração, né? As pessoas oram por nós, sustentam a nossa vida, mas o que vai nos conduzir à eternidade é a nossa oração. Qual é o tipo de oração que Deus está exigindo do povo no contexto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Já percebemos que não é a oração que alguém pode fazer por nós. Assim como ninguém pode se humilhar por mim, reconhecer quem realmente eu sou, quebrando todo o meu orgulho, arrogância, soberba, prepotência, também ninguém vai poder dizer o que realmente está dentro de nós. A oração que Deus exige do povo nesse contexto é a oração que fala verdadeiramente quem eu sou por dentro. Porque exteriormente eu posso demonstrar uma pessoa passiva, um homem de Deus, um homem fiel a Deus, temente a Deus, conhecedor da Bíblia, um exemplo, mas interiormente vocês não sabem como eu sou. Você não sabe quais são as minhas intenções. E eu também não sei a de vocês. É isso que nós precisamos diante de Deus. Eu tenho sempre orientado para a igreja lá onde eu pastoreio. Irmão, pecado tem nome. Primeiro eu falo, pecado tem nome. Porque hoje, nos nossos dias, a oração está muito rápida, principalmente na questão de confessar os nossos pecados. Senhor, nós chegamos, Senhor, perdoa o meu pecado em nome de Jesus, amém. Que pecado é esse? Tem nome? Tem que confessar. Quando a Bíblia fala confessar os seus pecados, é falar o nome dele. Senhor, eu estou preso nesse pecado. Senhor, eu tenho vontade disso, isso tem me matado. Fala o nome. Se você começar a falar o nome dos seus pecados, você vai no meia hora de oração, irmão, porque são muitos. E outra coisa, o que é confessar? Não é só pecado, mas também confessar o que está dentro de você. A nossa oração tem princípios básicos de início. Falar verdadeiramente quem você é, que ninguém conhece, que ninguém sabe, mas você sabe quem você é. E você chegar a falar, Senhor, eu sou assim, e eu quero mudar isso. A minha intenção é essa. O que o apóstolo Paulo dizia? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, acabo eu fazendo. É a realidade de quem nós somos. Então, a oração que Deus está falando aqui, a princípio, é: quem é você? Quais são os seus pensamentos? O que se passa pela sua cabeça? Falar, poxa pastor, Deus sabe.
Mas quando nós confessamos, nós estamos pedindo socorro para Deus. Quando nós confessamos, nós estamos dizendo para Deus, me ajude, eu não consigo sozinho. É esse confessar que Deus está pedindo. Porque o que vai nos levar à eternidade não é deixar de pecar, porque quando Jesus vier, nós estaremos presos no pecado. O que vai nos levar à eternidade é o esforço que eu faço e a sinceridade do meu coração de arrependimento dos pecados que eu pratico. Porque se for pelo pecado, ninguém vai ser salvo, irmão. Mas qual é o esforço que você tem feito para não pecar mais? Quando eu declaro quem sou eu por dentro, eu estou dizendo, eu sou assim, mas eu não gosto de ser assim. Eu tenho isso dentro de mim, mas eu não gosto de ter, Senhor. Eu falo para Deus. Hoje pela manhã, quando eu estava orando sozinho lá, falei para Deus, Senhor, eu tenho essas práticas que são presas dentro de mim, e eu não gosto de ser assim, me ajuda. Isso é confessar, irmão. É essa oração, e ninguém pode fazer, porque eu não sei o que está dentro de você, mas o seu Redentor sabe, e quando você é sincero na sua oração, Ele te ouve. Mas não aquela oração que nós chegamos muitas vezes aqui, oh Deus, Santo Poderoso, eu já fui assim, irmão. Não estou dizendo que quem está aqui dirigindo oração tem que orar alto e conduzir a oração e ser uma inspiração para quem está ali ouvindo, para orar também, mas às vezes nós estamos podres por dentro. E estamos falando inverdades, mentindo para Deus ou mentindo para nós mesmos, coisas que nós não somos e não estamos vivendo. Então Deus está dizendo para o povo, ó, eles precisam ser sinceros na oração. Se eles não forem sinceros na oração, nem vai chegar no céu, a oração não passa do teto. E o processo Deus colocou em ordem certa. Por quê? Só consegue ser sincero na oração quem primeiro se humilhou, reconheceu quem é por dentro. Quando nós nos humilhamos e reconhecemos quem nós somos por dentro, a nossa oração muda, irmão. A nossa oração muda, ela torna uma oração sincera. Abra conosco aí para nós em Salmos, capítulo de número 62, quem achar para capítulo, não, número 62, quem achar, lê para nós o verso de número 8. Salmo de número 62, verso 8. Derramar o coração é um ato individual. Derramar sobre ele o vosso coração é um ato individual, irmão. O que é o coração? Não é um membro do seu corpo. Quando a Bíblia fala de coração, não é um membro do seu corpo. São as suas emoções, as suas paixões, as suas intenções. Derrame diante dele. Tem um detalhe, ele não te julga. Ele não te aponta. Ele não vai te julgar. Se você pecou aqui por falha da sua carne, do seu erro, e você for diante de Deus arrependido e dizer, Senhor, eu pequei assim, fiz assim, Ele não vai te julgar. Talvez se você chegar para mim, eu como ser humano sou tendencioso a julgar. Eu como ser humano sou tendencioso a me distanciar de você. Mas não, Deus faz assim, ó, vem cá meu filho, eu vou te ajudar. Oh irmão, pensa um Deus maravilhoso, que não nos aponta, que vê os seus defeitos, que conhece os seus defeitos, e que te ama de tal forma que quando você confessa, Ele te abraça, Ele te traz para perto, Ele te chama de filho, e Ele diz para Satanás, é meu, e não toca mais. Mas o que preferimos fazer muitas vezes?
Fugir de Deus. O salmista, diante dos pecados que ele cometia, no Salmo de número 109, ele entendeu: para onde eu fugirei da face do Senhor? Para onde eu me esconderei dele? Não tem para onde eu me esconder. Se eu fizer a minha cama lá no céu, ali o Senhor está. Se eu subir aos mais altos montes, ali também o Senhor está. O Senhor acompanhou os detalhes da minha vida. Quando eu fui gerado, antes de eu ser um embrião no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Deus sabe quem é você e é assim mesmo Ele te escolheu trazer para este lugar, irmão. Escute isso que eu estou dizendo. Talvez tem pessoas no nosso meio: ah não, Deus não quer saber de mim, pastor, já matei. Permita dizer aqui, nós estamos aqui, mas ninguém sabe da sua vida. Senhor, já estrupei, pastor. Já fui pedófilo. Eu já fiz tanta coisa, Deus não quer saber. Não, Deus quer saber de você, porque Ele viu quando você errou e mesmo assim te trouxe para este lugar e te chama de filho e quer ter um relacionamento com você e quer te libertar deste mal. Então chega diante dele e confesse isso. Diante dos homens, isso é pena de morte. Se você disser para mim que você cometeu esses atos, eu como pai, eu quero fugir de você. Mas Deus não. Ele vai te trazer para perto. Vai te lavar, vai te limpar, vai te perdoar e vai te fazer um homem de verdade. Aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, abra para nós. Estamos falando sobre derramar o nosso coração a Deus, ser sincero em nossa oração, não ser hipócrita na nossa oração. É por isso que Jesus fala: quando for orares, entra no seu quarto, fecha a porta, ore em secreto, aquele que estiver orando em secreto te responderá. Qual é a oração em secreto? É aquela oração que ninguém pode ouvir, irmão, porque se ouvir você vai ser julgado. Se ouvir, você vai ser rejeitado. Perigoso até te espancarem. Perigoso até te matarem, mas Deus não. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu vou estar lendo aqui, acompanha. Pois bem, eu bem sei os planos e projetos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro é uma esperança. Versículo 12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Versículo 13 é o principal. Buscar-me-eis e me achareis. Observa um detalhe. Aqui Deus está dizendo que o povo cativo na Babilônia vai buscá-lo e vai encontrá-lo. Isso significa que não é só buscar, não é só orar, tem que encontrá-lo na oração. É por isso que às vezes nós oramos, parece que nada acontece. É por isso que às vezes nós oramos, nós não sentimos nada. Por quê? Porque nós não encontramos Deus na oração. Às vezes oramos sem vontade, às vezes oramos porque é obrigação, às vezes oramos por desespero e nada muda. Por quê? Porque nós não encontramos a oração. E Deus está dizendo aqui: vocês vão me buscar e vão me encontrar. Tem que encontrar Deus na oração. Redobrar o joelho e falar: Senhor, não saio daqui enquanto eu não te encontrar na minha oração. E quando é que nós encontramos Deus na oração? O versículo continua: quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Observa que os versículos que eu estou trazendo está dizendo de ser sincero com o coração, de se derramar com o coração, de buscar com todo o coração. Esse buscar de todo o coração é ser sincero na oração, é falar para Deus tudo o que está dentro de você,
É a realidade, e a realidade é que quando nos apresentamos para Deus com sinceridade, não vai achar nada de bom dentro de nós por nós mesmos. É falar para Deus a podridão que está dentro de nós e está nos consumindo. A podridão que nos leva às drogas, à cachaça, a ser humilhado diante da sociedade. Deus está interessado em te ouvir falar. Tudo que você não teve coragem de dizer a ninguém até hoje, fale nos joelhos. Deus tem ministrado no meu coração por esses dias, com preocupação de pastor, de às vezes aconselhar e não ver resultado, de pregar e não ver resultado. E Deus falou assim, ó, aonde as suas palavras não chegam, a sua oração chega. Às vezes você está aqui, está limitado diante das coisas que pode estar acontecendo lá fora, com família, com filho, preocupações do amanhã. Você está limitado e você não pode fazer nada. Deus está dizendo, aonde você não pode fazer, a sua oração pode. A sua oração chega onde ninguém pode chegar. Aí quando fazemos isso, só a primeira parte do versículo 14, quando nós fazemos isso, olha o que diz, e serei achados de vós, diz o Senhor. Quando me buscar de todo o coração, vocês irão me encontrar. Quando for sincero, falar as verdades que está oculta dentro de você, que você está se enganando você mesmo, vocês vão me encontrar. Então, quando hoje, ainda hoje, você dobrar o seu joelho, faça uma oração que você nunca fez. Dobre o seu joelho quietinho ali, não precisa ser oração alta, mas uma oração você e Deus, fala tudo que está dentro de você para Ele vai te ouvir. Eu sou assim, não quero ser assim. Eu tenho essa limitação, me ajuda. A minha vida lá fora está assim, muda. Confesso de Deus, eu fiz um buraco lá. Eu destruí a minha casa, eu destruí a minha vida, eu destruí a minha família, eu acabei com a vida dos meus pais, eu acabei com a vida dos meus filhos, eu acabei com a vida daqueles que queriam me ajudar. Muda a situação lá fora e Deus vai alcançar aonde você não alcança. Eu já disse aqui outras vezes, tá? Falei um pouquinho na semana passada, mas permita eu contar. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 1, tenho-vos dito, como ele fala assim, tenho-vos falado sempre as mesmas coisas, porque é para o bem de vós. O apóstolo Paulo ele não trazia nada novo, ele repetia sempre as mesmas coisas, e ele dizia que é para o bem de vós, e compreendendo isso é verdade. Por que quando nós estudávamos na escola, nós estudávamos a mesma coisa o ano inteiro? Para gravar. É por isso que hoje você sabe contar dinheiro, sabe fazer conta, sabe escrever. Por quê? Porque você exercitou aquilo várias vezes. Então o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele repete várias vezes para isso se tornar um exercício de tal forma que nunca mais fuja da nossa mente. Então a repetição é para nós não nos esquecermos e gravar e ser algo, fazer parte da nossa vida. Então permita contar esse testemunho novamente. Quando eu saí da Casa de Cooperação em 2011, fui morar juntamente com dois amigos, o Ciro e o Rodrigo Pita. Nós morando a nossa vida era igreja, casa e trabalho. Passou pouco tempo, eles pararam de ir para a igreja. E aí eles começaram a ir para a balada e parece que a vida deles se tornou mais feliz do que a minha. Parece que eles tinham mais felicidade do que eu, porque a minha vida era uma rotina, igreja, casa e trabalho, igreja, casa e trabalho. E eles eram trabalho e várias mulheradas no portão, e balada. E aquilo começou a me corromper por dentro. Comecei a ter vontade de viver como eles. E eu fui alimentando isso dentro de mim. Mas eu alimentando isso dentro de mim, quando eu ia orar, eu não falava para Deus. Quando eu ia orar, eu orava como se nada tivesse acontecendo.
A realidade era uma, mas a minha oração era outra. E eu alimentando isso dentro de mim foi de tal forma que daqui a pouco eu já não queria ser mais crente. E detalhe, eu já era obreiro, ficava na porta e de vez em quando pregava e cantava com um grupo de jovens. Irmão, eu cheguei a um ponto de dobrar o joelho na igreja, eu dormi de joelho. Só escutar quando o pastor dizia amém, aí eu acordava. E aí no meio do culto, como eu sou um pouco assim, explosivo, eu falei, eu tenho que dar glória. Eu pensava comigo, eu tenho que dar glória a Deus bem alto aqui, senão o povo vai saber que eu estou mal. E eu, glória a Deus! Irmão, sabe, glória a Deus, e eu não ver a hora do culto acabar? Dando aquele glória a Deus, e falar, meu Deus, esse homem não vai parar de pregar. Eu cheguei ao ponto, irmão, que eu fui alimentando, eu comecei a ter nojo de ver o pastor pregar. Eu era obreiro, pregava de vez em quando, e ficava na porta já, e cantava com os jovens. E a minha mente era, cara, os caras estão curtindo, várias baladas, várias minas no portão, e eu, 20 e poucos anos, aqui preso, nossa, e aquilo me corrompendo, Pensei, vou chegar no pastor, falar que essa vida de crente não é pra mim, que eu tô novo, vou curtir o mundo, um dia eu volto, quem sabe quando estiver mais velho eu volto, mas agora eu sou novo, vou curtir o mundo. Pensei em falar, não tive coragem. Aí eu morava na Planalto aqui, aí ia ter um congresso, justamente na igreja que hoje eu sou um dos pastores, no Avivamento Bíblico, ali na São João ali, hoje eu sou pastor lá em Promissão, mas era no Avivamento Bíblico aqui de Penápolis. E aí eu fui lá, a festividade das mulheres. Eu falei, Senhor, fala comigo que eu não tenho mais vontade nenhuma de ser crente. Cheguei lá, irmão, sentei lá no fundinho, igreja lotada, foi uma mulher que pregou e eu lembro que o tema da festividade era sobre a vida de Jó, e eu lembro que o tema da mulher, eu já disse outras vezes, a pregação não lembro, mas o tema, quando ela falou o tema da mensagem, me deu um chacoalhão. E o tema era, você não foi escolhido para olhar para trás. Irmão, aquilo veio como uma flecha dentro de mim. Eu falei, meu Deus, parece que caiu a escama dos meus olhos. Eu falei, meu Deus, eu estou olhando para trás. Eu estou olhando para trás, eu estou querendo voltar para o mundo. E ela pregou, e quando eu voltei para casa, não quer dizer que eu não estava com vontade, mas eu fiz uma oração verdadeira, como fazia anos que eu não fazia. Eu dobrei o meu joelho e fui sincero na minha oração. Falei, Senhor, me socorre. Olha a minha oração, irmão. Eu não tenho mais vontade de ser crente. Falei para Deus desse jeito. Eu tô com doido para ir para balada, tô doido para catar várias meninas. Eu tenho nojo de ver o pastor pregar. Eu não tenho mais vontade de ser crente, mas eu sei que isso não é certo. Me socorre, me ajuda. Socorre a minha vida, porque eu não quero ser mais crente, mas eu sei que isso não é certo. O Senhor não me escolheu para olhar para trás, irmão. Aquele dia eu senti como se Deus me pegasse no colo e me desse ânimo e força para mim não se desviar por completo. E graças a Deus, por quê? Porque eu fui sincero na minha oração. Eu falei para Deus as verdades. Um outro testemunho, quando eu breve, passando o tempo depois, já um tempo no evangelho, eu casei com a minha esposa, conheci, casamos, foi muito rápido. E no início do casamento, aquela luta, aquela batalha, eu já não queria mais ficar casado com ela, ela também já não queria mais, a gente já parecia que não se amava mais, me mandando embora todos os dias, me humilhando com palavras. No início do casamento foi difícil, irmão. Eu entrei dentro da igreja, como morava no fundo da igreja, peguei a chave dentro da igreja, a minha oração foi assim, Senhor, a minha vontade, olha a minha oração, irmão, a minha vontade agora de entrar e dar um soco bem dado na cara dessa mulher, arrumar minhas coisas e ir embora, porque eu não preciso disso. Mas eu sei que isso não é certo. Então, Senhor, olha, Senhor, eu vou orar contra a minha vontade. Olha a realidade da oração que tem que ser, irmão. Oração sincera é isso, é saber o que é certo e separar do certo da sua vontade. Porque a sua vontade tem a ver com as intenções do seu coração. E as intenções do seu coração são maus, são perversas. E eu falei, Senhor, eu vou orar contra a minha vontade. Salva o meu casamento. Eu não queria, irmão, que o meu casamento fosse salvo. Eu queria tentar dar um soco na cara dela, umas coisas e ir embora. Era isso que eu queria. Mas eu falei, Senhor, salva o meu casamento. Eu não casei para separar. Como vai ser o meu ministério se eu separar? Eu falei isso para Deus na minha oração, falando de mim.
Como vai ser o meu ministério? Como eu vou tratar com casais se eu não lutar pelo meu casamento? Então, eu não quero, mas salvo o meu casamento, irmão. Estou com a minha esposa até hoje, indo para 15 anos. Porque no momento que eu queria agir com a minha carne, a minha oração era verdadeira, era o que a palavra de Deus me orientava a fazer. A minha vontade era uma, mas a palavra dizia outra. E eu volto a dizer de novo, lembra do ensino sobre o que é fé? A fé não é sentimento, é uma escolha. E naquele momento a minha fé me conduziu a deixar o que eu sentia, a deixar o que eu queria, para escolher andar pela palavra, pelo que a palavra dizia. E a minha fé naquele momento, até hoje, tem me conduzido aonde Deus tem me conduzido até hoje. Por quê? Porque eu entendi essa verdade. Eu entendi que a minha oração precisa ser sincera. Eu entendi que eu precisava ser sincero na minha oração com Deus. Eu entendi que a minha oração que Deus iria ouvir e ter prazer de ouvir é aquela que eu contasse o que está dentro de mim, não é o que eu contasse o que está à volta. Contar o que está em volta é fácil, mas contar o que está dentro é outro caminho, irmão. Eu lembro de um dia de clamor, período de clamor lá na Crevisop, meia hora. Lembro de olha pra você ver como que Deus nos leva, irmão. Tem mensagem, coisa assim que Deus nos grava na nossa mente que nós não esquece nunca. Eu lembro até hoje quem foi o irmão Cristiano, lá de Santos. No momento ali do comentário dele, ali do versículo, ele foi a passagem que nós lemos sobre aquele que é valente, chegar mais um valente, aquele que era valente naquele momento vai sair e o que é mais valente vai dominar. E aí ele fez uma explanação naquele versículo que me chamou a atenção sobre quem é o homem valente. Porque na nossa concepção humana e de onde nós vemos, o homem valente é aquele que põe 2 quadrados na cintura e domina o morro. O disciplina da quebrada é o homem valente. O sintonia final é o homem valente. Esse é o homem valente. Só que ele disse que não. O homem valente não é aquele que vence um ao outro. Porque é fácil você ser valente com a quadrada na cintura. Ter uma retaguarda querendo te proteger é fácil. Mas o homem valente é aquele que vence a si mesmo. Porque é fácil vencer vocês. Mas o mais difícil é eu vencer a mim mesmo. Esse é o homem valente. E quem é você? Você já venceu tantas pessoas, já venceu tantas batalhas, mas e você mesmo? A razão de você estar aqui é porque você não conseguiu se vencer. Só que Deus está querendo te ensinar. Vença a si mesmo. A sua maior luta não é quem está à sua volta. A sua maior luta não é o diabo, não é as pessoas que estão à sua volta. Eu até disse isso para a igreja esses dias, irmão. Quando você vencer a si mesmo, ninguém mais te vence. Quando você conseguir dominar os seus impulsos, a batalha que há dentro de você, pode te perseguir, pode xingar, pode falar o que quer, até o que Jesus disse, quando te deram um tapa na cara, ofereça outra. Até isso se tornará literal na sua vida. Por quê? Porque quando você se vence, ninguém mais vai te vencer. Nem o diabo consegue te derrubar. Por quê? Porque você conseguiu vencer a si mesmo. A sua maior luta é essa, irmão. Só que sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. E Deus oferece ajuda. Deixa eu te ajudar. Deixa eu tratar dentro de você. Deixa eu te modular. Deixa eu te transformar. Você é um vaso nas minhas mãos que às vezes quebra, mas eu insisto em construí-lo. Deixa eu trabalhar no seu caráter. Caminhando para o fim, Salmos de número 145, verso 18. Quem achar, lê para nós. Olha para você ver que você não está sozinho. Salmo de número 145, verso 18. Pode ler alguém. Observa que o Senhor está perto de quem o invoca.
Olha que isso, olha essa verdade. O Senhor está perto de quem invoca. Ou seja, se você se mantém mudo, está mantendo Deus distante da sua dor. Quando nós nos calamos, nós estamos distanciando Deus do sofrimento, da tortura, do emocional, da tristeza, da angústia. O médico espiritual só opera quando o paciente admite que precisa de ar. Quando você vai ao médico, o médico ele não vai descobrir com uma máscara o que você precisa falar os sintomas. Quais são os sintomas da sua dor? Aonde está doendo? O que você está sentindo? Aonde está precisando mudar? É isso que Deus está perguntando para você. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 14, versículo 30, eu vou ler, nos diz assim: mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Observa que Pedro não esperou os outros discípulos pedirem por ele. Tinha outras pessoas em volta de Pedro, mas Pedro não esperou ninguém falar: Jesus, olha aí, ele está afundando. Não! Pedro por si só, ele soltou um grito de que estava preso em sua garganta. E às vezes o diabo te acusa para calar a sua boca, dizendo que Deus não vai te ouvir, dizendo que Deus vai te julgar. Irmão, Deus não é ser humano. Nós precisamos parar de humanizar Deus, porque eu não posso contar para você com medo do que você vai dizer. Eu também não posso contar para Deus com medo do que Deus vai dizer. Não, Deus não é humano. Deus, pare de humanizar Deus, chega diante dele, solta um grito que está preso dentro de você, e ele vai te abraçar, e ele vai te chamar de filho, e ele vai transformar a sua vida. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe as vossas vidas. Amém? Permitindo o Senhor, próxima semana nós estamos de volta e vamos falar sobre buscar a face de Deus. Tá? O que é buscar a face de Deus? É algo que ninguém vai poder fazer por você. Então nós já vimos que no contexto que Deus está falando, se humilhar ninguém pode fazer por você. Orar ninguém pode fazer por você. E buscar a face de Deus também ninguém pode fazer por você. Nós vamos ver isso na semana que vem. Amém? Continuo orando pela minha vida. Sou carente das orações de vocês. Fala para Deus, Senhor, dá graça, pastor Levi voltar aqui, né? Sustenta ele nessa semana, que quando chegar na próxima quarta, nada vem impedir ele estar aqui conosco, né? Ora pela minha vida, que nós vamos estar sempre juntos aí, que é um prazer para mim, viu, meus irmãos? É um prazer, né, estar aqui com os irmãos, testemunhar, né, o que Deus fez na minha vida e ter certeza que Ele pode fazer muito mais pela vida de vocês. Eu lembro, irmão, de mensagem do pastor Valdir, eu lembro do mensagem do André. Pastor Valdir, eu lembro quando o senhor pregou Mateus capítulo 11. Eu já preguei essa mensagem para pegar esse caminho aqui. Quando o senhor falou, eu sei, a gente prega do versículo 28 para frente, né? O senhor pregou anteriormente. Quando fala da propriedade de Jesus, você apresenta primeiro, mostra sua patente, aí depois ele vem me falando, agora eu quero te ajudar. O senhor trouxe a mensagem. O André, eu lembro um dia lá na Crevisop, quando o André ia pregar lá, diácono, ia pregar lá na Crevisop, ele passou Alessandro, uma coisa que eu não sabia, até hoje ficou gravada na minha cabeça, que quem não conhece a Deus não ama. Isso é um jargão que você leva direto, não é? E ele pregou lá, irmão, eu não sabia, ele falou, rapaz, eu amo, tá? A gente fala que ama, mas ele deixou cair, é bíblico, quem não conhece a Deus não sabe o que é amor. E ele levou isso e eu guardei até hoje. Então nós guardamos, irmão, aguardamos. Então você precisa ter isso na sua vida, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Tira um momento do seu dia hoje, um tempo assim, irmão, que quando você tiver, que não tem hora de acabar, e dobra os seus joelhos, se for de madrugada, melhor ainda. Fala as verdades que está dentro de você. Se é problema com mulher,
se é problema com cobiça, se é problema com masturbação, irmão, confessa, dá nome, seu pecado tem nome, suas falhas têm nome, seus defeitos têm nome, ele quer ouvir os nomes. Fala para ele, porque quando você está dizendo, eu faço, mas eu não consigo, eu não quero fazer, e acabo por fazer, amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e Criador da terra, graças nós te damos nessa manhã, ó Pai, por este momento oportuno que o Senhor nos deu, de buscarmos a Tua face, a Tua presença, Pai querido, de ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Sustenta os meus irmãos aqui neste lugar, que esta mensagem, ó Pai querido, possa, meu Deus, encontrar guarida nos corações e conduzi-los, ó Pai querido, a vivenciá-la, a trazer para a realidade da vida, e no momento que eles forem falar com o Senhor, que o Teu Espírito Santo lembre eles que a sinceridade, ó Pai, vai aproximar eles do Senhor, vai ajudar eles a serem livres do pecado e estar preparados para um dia encontrar com o Senhor na eternidade. Eu os abençoo, ó Pai, eu abençoo esta casa, eu abençoo as vidas, eu abençoo os pastores, os líderes, eu abençoo os obreiros, eu abençoo a cada família aqui representada, que a Tua mão sustenta cada um. Fortaleça, Pai querido, revigora os ânimos, as forças, sustenta para o Teu louvor e glória, em nome de Jesus, é o que nós declaramos, e que todos confirmam com amém.